Os relatos de incursões no espaço aéreo europeu têm sido coisa cada vez mais recorrente. Para a gente ter um panorama brevemente e conseguir entrar na notícia com a atenção que ela merece. Na Dinamarca, recentemente, houve o relato. Uma questão que foi chamada de guerra híbrida por Mette Frederiksen, a premier. Vamos lá os detalhes. Novos episódios de sobrevoo de drones em instalações militares, depois de uma semana em que incidentes semelhantes levaram ao fechamento temporário de aeroportos civis e militares na Dinamarca. São episódios mais recentes que acontecem aí na sexta-feira e na virada de sábado para domingo em termos de drones na Dinamarca, com locais estratégicos incluindo avistamentos, incluindo o principal centro de operações da Força Aérea Real da Dinamarca. Apesar do incidente estar sob investigação, não tem até o momento evidências divulgadas de que a Rússia seria responsável, a primeira-ministra Mette Frederiksen disse: há um principal país que representa uma ameaça à segurança da Europa, esse país é a Rússia. Como a gente falava, ela chamou o incidente de guerra híbrida. Um de muitos casos, mais líderes e analistas também repetem essa alegação quanto à Rússia. Noruega investiga sobrevoos não identificados perto de uma base aérea que abriga caças F-35, um ponto-chave de operações da OTAN. Depois, Alemanha. Autoridades relataram a detecção de um enxame de drones no norte do país, perto da fronteira com a Dinamarca. É um padrão comum. Drones voando em áreas militares ou perto de infraestrutura estratégica ou de energia. Não tem uma identificação clara de quem são os operadores e não há uma interceptação imediata. Em meio às acusações, o regime russo negou o envolvimento. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, melhor dizendo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a questão como irresponsável. Falava isso das declarações ocidentais, não da questão em si. Ele falava que as declarações de dirigentes ocidentais seriam irresponsáveis, ainda sobre a possibilidade de abater aviões russos que violassem o espaço aéreo da OTAN. Também disse que qualquer tentativa de abater objetos no espaço aéreo russo seria tratada como hostil e teria uma resposta imediata. Fala protocolar, mas que não acalmou as preocupações. Essa crise está acontecendo no contexto de uma tensão crescente entre a Rússia e o bloco europeu. As violações de espaço aéreo da Rússia nesse período, coisa recente, último mês, incluem as seguintes: Romênia, Estônia, antes da Dinamarca, e também participação crescente da OTAN em missões de escolta e interceptação. Polônia, mais uma que presenciou uma incursão aérea recentemente, também acionou a Força Aérea para derrubar drones russos. Uma incursão de 19 drones russos em espaço aéreo polonês, 4 deles foram derrubados. Foi a primeira vez desde o início da guerra da Ucrânia que uma ação como essa acontecia. E agora, depois dessa ação, a pergunta ficou pairando no ar: o que acontece na sequência? E para o bloco europeu, como tentar lidar com essas incursões? As iniciativas são muitas. O governo alemão passa a discutir a possibilidade de abater os drones que ameaçarem instalações sensíveis. Mas a que toma as manchetes é essa mesmo, de agora. A União Europeia reagiu a esses episódios com a proposta da criação de um sistema de defesa antidrones integrado por toda a Europa. A iniciativa foi discutida numa reunião de emergência dos ministros da defesa dos países membros na sexta-feira, inclui representantes tanto da OTAN quanto da Ucrânia. Tem mais coisas se desdobrando quanto a isso, notícia já mais recente, coisa de hoje. Vamos aos detalhes. O plano envolve a criação de uma estrutura de várias camadas de defesa, incluindo radares, sensores acústicos, interferência eletrônica, armamento de curto alcance para interceptar drones de baixa tecnologia. Se a gente falava antes, como eu dizia, a respeito de um domo de ouro indo para os Estados Unidos e um domo de ferro em Israel, o domo de drones parece ser o que a Europa está perseguindo. A ideia dos sistemas é que eles sejam projetados para operar de forma integrada em várias camadas e também ficar compartilhando dados em tempo real entre os países membros. E os ministros da Defesa destacaram que era importante garantir que fosse interoperável, que os países conseguissem operar entre um e outro para construir uma capacidade coletiva e também de ter o suporte financeiro de todo mundo bancando isso aí. Vai ter apoio de Agência Espacial Europeia para observação em tempo real do espaço aéreo e também ainda a gente aguarda para ver como se dá o financiamento. Teoricamente, não haveria capacidade suficiente para ficar monitorando o tempo todo e teriam que depender também de infraestrutura comercial ou nacional até que uma rede própria seja estabelecida. Então, isso é parte do que a gente vê vindo adiante com a questão da União Europeia. Mas, mais do que isso, hoje na Conferência de Segurança de Varsóvia, enquanto muitos dos líderes de defesa da Europa se reúnem na Polônia, Zelensky falou por videoconferência e disse o seguinte: a Ucrânia propõe à Polônia e a todos os nossos parceiros a construção de um escudo conjunto e verdadeiramente confiável contra ameaças aéreas russas, e isso é possível. A Ucrânia pode combater todos os tipos de drones e mísseis russos, e se agirmos juntos na região, teremos armas e capacidade de produção suficiente para eles. Se a Rússia perder a capacidade de atacar nos céus, ela não pode continuar a guerra. É no suporte técnico e industrial que entra precisamente a Ucrânia, com base na experiência adquirida durante a guerra com a Rússia. O Ministério da Defesa da Ucrânia participou das discussões e está disposto a fornecer a tecnologia da detecção, a interceptação, a produção de drones militares.
Isso é uma questão que pode parecer uma questão não tão premente estrategicamente, não uma coisa mais fundamental na mente dos planejadores militares. Mas o fato é que essa guerra na Ucrânia, que está já se estendendo há mais de 3 anos, vai entrar no 4º ano em fevereiro aí do ano que vem, se não houver uma solução, remodelou a forma como se encara o combate moderno, com os drones sendo mais e mais prevalentes. A gente resgata um trecho da nossa tradução simultânea da fala de Zelensky, tocando nesse assunto no seu discurso na Assembleia Geral da ONU na quarta-feira passada. Vamos conferir. As vidas, a Ucrânia constrói escolas no subterrâneo, hospitais no subterrâneo. Para proteger vidas, nós temos que gastar mais em proteger usinas energéticas de ataques de drones e mísseis do que gastamos em construir instalações esportivas ou infraestrutura cultural. Os fazendeiros ucranianos estão tentando proteger seu equipamento dos ataques de drones FPV da Rússia. E para eles, esse desafio é maior do que a mudança climática. A guerra da Rússia nos colocou nessa situação. Mas vocês têm proteção contra ameaças semelhantes? Os fatos são simples. Parar essa guerra agora. E com isso, a corrida armamentista, isso seria mais barato do que fazer bunkers imensos para infraestrutura crítica depois. Parar o Putin agora é mais barato do que tentar proteger todos os portos e todos os navios de terrorismo com drones no mar. Parar a Rússia agora é mais barato do que se perguntar quem vai ser o primeiro a criar um drone simples carregando uma ogiva nuclear. Então, nós precisamos usar tudo que nós temos juntos para forçar o agressor a parar. E só então nós teremos uma chance real de que essa corrida armamentista não se encerre com a catástrofe para todos nós. Muito bem, a gente ouviu aí então o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto isso, eu resgato essa apuração e a gente vê os 2 pontos principais de onde partem os drones da Rússia para a gente ter noção do impacto que isso pode ter no continente. Eu amplio o mapa aqui. Isso é uma matéria compilada pelo Kyiv Independent, jornal ucraniano em idioma inglês. Vocês veem o alcance que permitiria aos drones russos chegar a quase qualquer lugar da Europa. A gente está falando de drones de origem de tecnologia iraniana, como os Shahed, entre outros desenvolvidos ao longo desse período. Partindo a partir de Briansk ou da Península da Crimeia, poderiam chegar a quase qualquer lugar do continente, indo desde o Polo Norte até a Catalunha, na Espanha, e incluindo nisso quase a totalidade do Reino Unido e da França. É à luz disso que a muralha de drones da Europa parece estar sendo projetada. Zelensky falava sobre uma corrida armamentista quanto a drones, uma situação que acabaria por criar uma nova era onde isso poderia ser mesmo tão perigoso quanto as invenções nucleares, até porque, dizia ele, os drones, era questão de tempo, poderiam se tornar eles próprios vetores de lançamento, formas de disparar uma arma nuclear, e aí a coisa se tornaria mais e mais complicada. Como ele disse, um futuro onde seria mais barato lidar com isso agora do que construir escolas e hospitais em bunkers para se proteger do perigo. A Europa está dando um passo nesse sentido, a ver se as condições de financiamento de tecnologia se estarão então à altura das defesas necessárias e como a nova realidade do campo de batalha afeta as vidas de todos nós.